Quem encontrou, diga aleluia. Quem encontrou, diga amém. Amém. Nós estaremos lendo nesse momento capítulo de número 1, versículos 5 ao 10. Obrigado. Perdão, do 10 em diante. Quem encontrou, diga aleluia. Cadê o Richard Cleidman de Jesus? Tecladista. Cadê ele? Vem cá, mano. Maravilha. Levantou logo a mão. Podia ser flamenguista. Ele balançou a cabeça dele. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e digais todos uma mesma coisa, ou seja, a mesma língua, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contenda entre vós. Quero dizer com isto, que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, e eu de Cefas. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destas, não sei se batizei algum outro. Eu quero chamar a atenção dessa igreja linda, para que nós venhamos ler uma vez mais o versículo 11. Amém? Amém. Maravilha. 1, 2, independente da tua versão. 1, 2, 3. De vós, irmãos meus, que foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Vai sentando e vai dando glória a Deus. A Bíblia diz, palavras de Jesus: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome ali, só que na verdade, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali vai ter problema, ali vai ter dissensão, ali vai ter diversificações de temperamento. Um vai ser sanguíneo, o outro melancólico, o outro fleumático. E aí vai. Ainda tem a turma que é bipolar. É difícil pra caramba lidar com esse tipo de gente. Quem é bipolar sabe o que eu estou falando. Ele está rindo para você agora, daqui a pouco ele está de cara fechada. De manhã na escola dominical ele te dá um abraço e fala que você, ó, é irmão dele.
A noite ele passa por você na igreja, acha que você é uma porta, está como se fosse uma porta. O bipolar, ele oscila bruscamente nos seus ânimos, nas suas emoções. Então, estar reunidos é muito bom. Hoje eu falei sobre isso pela manhã. Deus trabalha na unidade. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 42, que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração, e todos tinham algo comum. Então, como corpo, como membros de um grande corpo, nós temos a necessidade vital de estarmos caminhando juntos. Caminhando juntos. Eu costumo dizer que a salvação não é a igreja, mas a salvação está na igreja. Porque Cristo vai vir buscar a sua igreja. E igreja sou eu. Igreja é você. Mas para que eu venha a ser igreja, eu tenho que exercitar o bom hábito da fé. E um dos princípios desse bom hábito, dessa cartilha da fé, é estarmos em comunhão. Porque vivermos em comunhão, convivermos, ou vivermos com alguém, convivermos, isso requer de nós muito esforço. Por isso que lá em Efésios 4, Paulo diz: esforçai-vos para manter o vínculo da unidade da fé. Então, é muito fácil vir à igreja uma vez por semana, é muito fácil entrar e sair da igreja mudo, entrar mudo e sair calado. As complexidades, igreja, coletividade começa quando nós começamos a permitir as pessoas nos conhecerem. E quando nós começamos a conhecer as pessoas. Porque todos são bons aos nossos olhos até o momento em que não há uma aproximação. Aí entra aquela velha história. O cara namora 5, 10 anos com a menina. Acha que já conhece um outro. Com 1 mês de casamento já quer, cancelar o casamento. Porque depois que junta, irmão, as duas escovas, está debaixo do mesmo teto, aí você vai ver quem é quem. Então a convivência é um desafio. Caminhar junto é um desafio muito grande. E Paulo agora, ele envia essa epístola à igreja de Corintos. Só para você ter uma ideia, a igreja de Corintos foi a igreja mais poderosa do Novo Testamento. A saber que Paulo é inspirado pelo Espírito Santo de Deus a instruir aquele povo acerca dos dons. Se Paulo estava instruindo o povo acerca dos dons, é porque o povo estava semelhante a uma locomotiva descarrilada. Muita potência, muito poder, mas sem direção. Então Paulo agora sente necessidade de instruir aquele povo a saber lidar com essas ferramentas espirituais, os dons. A saber que Paulo chega a dizer: olha, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu profetizasse, mas se não tivesse amor, seria como o sino que tine. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: vocês não são conhecidos pelos dons, vocês são conhecidos pelo fruto do Espírito, porque os dons é aquilo que Deus nos outorga, nos dá. O fruto é aquilo que nós compartilhamos com os nossos irmãos para o bem-estar e edificação do corpo místico de Cristo aqui na terra. Então, quando eu desenvolvo, através do Espírito Santo, o fruto do Espírito, eu estou desenvolvendo o quê? Gálatas capítulo 5. Paz, amor, longanimidade, temperança, domínio próprio. Você vê que são situações que favorecem a unidade, a comunhão. Então Paulo agora está instruindo essa igreja poderosa a não ficar dividida, a não se permitirem estarem desfaceladas, em frangalhos, em resquícios. Paulo está emitindo essa epístola com muita preocupação, porque se você parar para analisar, Paulo
que sabia do potencial dessa igreja. Ele sabia que essa igreja deveria estar tão unida que ele usa aqui um termo: falai as mesmas coisas. Não falem línguas diferentes, falem o mesmo idioma, o amor, o perdão, a reciprocidade na ética, no comportamento. Porque essa igreja não era uma igreja antiga. Era uma igreja que, quando Paulo escreve essa epístola, essa igreja tinha entre 5 a 6 anos de existência. Mas ela já estava totalmente dividida. Ela já estava totalmente marcada por facções. Haviam pessoas segregadas. Havia pessoas separadas. Haviam pessoas sendo afastadas do seio da comunhão. Então, se você parar para analisar, Paulo, ele vem fazendo no início algumas considerações. Paulo vem citando as suas considerações, só que parece, do versículo 5 ao 10, que Paulo muda o fio de pensamento. Não é. É que Paulo estava querendo dizer assim: bom, já fiz minhas considerações, já dei meu parecer, agora chegou a hora de tratar de coisa séria, gente. Vocês precisam retomar o comportamento inicial. Paulo, por 2 vezes, ele usa o termo irmãos, para lembrar aquela igreja que eles eram irmãos. A palavra irmão no original significa todos à mesma altura, todos nivelados, todos parecidos, não iguais, parecidos. Quando você vê uma criança e ela tem um irmão ou uma irmã, você diz: é irmão de fulano de tal. Porque tem algumas características ali que faz lembrar o irmão. Então Paulo está dizendo aqui: olha, eu vou dizer logo uma coisa para vocês entenderem a minha fala. Nós somos irmãos. Nós precisamos nos comportar como irmãos. E Paulo estava dizendo o seguinte: como irmãos, nós não somos iguais, mas nós precisamos nos amar, precisamos estar unidos. E por que Paulo usa o termo irmãos? Quem tem irmãos aqui sabe o que eu vou falar, ou quem tem vários filhos, mais de um filho. O irmão pode estar brigado um com o outro, chateado. Se alguém falar assim: ó, teu irmão está lá no campo, lá levando uma surra, a turma juntou ele lá, tu pode estar brigado com teu irmão, o que você vai fazer? Ah, bem feito, que ele leve uma surra mesmo. É isso que você faz? O que você faz? Nem que você chegue lá e fale: ó, nós estamos brigados, mas vou te defender aqui, vamos lá. Irmãos, Paulo está dizendo: nós somos irmãos. E Paulo usa aqui um termo, quando ele diz: eu fui informado através da casa de Cloe. Isso aqui não é uma definição de caguetação, como diz lá no Rio, de X9. Paulo está dizendo: a família de Cloe, a casa de Cloe, que sabe o esforço que foi para constituir essa igreja, que sabe a luta que foi para instituí-la, eles estão preocupados. E me informaram que está havendo rincha aí, está havendo divisões, está havendo cisma. E eu fui parar para analisar essa palavra, dissensão, cisma, rincha. No original, essa palavra dava a ideia de roupa rasgada. Essa palavra também era usada para definir ossos partidos. Essa mesma palavra também ela era usada para falar de divisões nos partidos políticos. Então o que Paulo está dizendo? Olha, está tendo cisma aí dentro da igreja. A igreja está igual um retalho rasgado. A igreja está igual um osso quebrado. Houve uma separação. A igreja está tendo vários grupinhos políticos. E Paulo agora está dizendo: precisamos reajuntar essas fraturas. Nós precisamos costurar este farrapo. Nós precisamos, com a agulha da fé e a linha do amor,
com as mãos guiadas pelo Espírito Santo, nós precisamos costurar essa roupa que foi rasgada. Nós precisamos rever esses conceitos. Então você nota aqui que Paulo está extremamente preocupado, porque naquela igreja tão nova já havia ali pessoas invejando umas às outras, concernente os dons espirituais. Aquela igreja tão nova já tinha ali preferência de líderes. Preferência de líderes. Aquela igreja tão nova já havia condições sociais diferenciadas, causando em algumas pessoas orgulhos. Porque eu tenho, fulano não tem. Porque eu chego assim, fulano chega assado. A verdade é que Satanás tinha conseguido, àquela altura do campeonato, ferir a unidade da igreja. E Paulo está dizendo aqui, olha, eu rogo a vocês. O verbo rogar dá a ideia de ajoelhar-se e suplicar. Então Paulo está dizendo, olha gente, eu estou suplicando vocês, falem a mesma coisa. Não fiquem criando tumulto aí não. Quais eram os grupos que havia naquela igreja? As 3 divisões que estavam definhando aquela igreja, drenando a saúde daquela igreja. O primeiro grupo era o de Paulo. E qual era o grupo de Paulo? Era o grupo dos gentios. Era, na verdade, o grupo fundador daquela igreja, era a maioria. Só que havia um outro grupo que dizia, não, eu não sou de Paulo, não. Eu sou de Apolo. E quem era Apolo? Apolo era um crente que veio de Alexandria, do Egito. E você sabe que Alexandria era um dos berços da cultura do mundo antigo, porque lá havia a grande biblioteca de Alexandria. Então, quando Apolo chega no cenário da igreja primitiva, Apolo não só era um homem muito versátil na sua oratória, como a sua sapiência sobressaía. A sua inteligência era algo que arrebatava a atenção de quem ouvia ele. Para você ter ideia, Paulo era um erudito, era um cara inteligentíssimo, Paulo. Paulo veio do berço da Grécia Antiga, de Tarso. Então, para o camarada chegar a criar um grupo, sem querer, sem ele saber, que ele tinha um grupo rivalizando com Paulo, sem Paulo também ter aqui a essência disso, a consciência disso, então Apolo era um cara inteligentíssimo. E alguém dizia, não, eu sou de Apolo, porque ele era o grande intelectual nesse cenário, né? Só que outros diziam, não, eu não sou nem de Paulo e não sou também de Apolo, não. Eu sou de Cefas, porque no aramaico o nome Pedro é Cefas. Então, esses que seguiam, se nomenclaturavam do grupo do timezinho de Pedro, eram os judaizantes. Então a igreja estava uma bagunça tremenda. A igreja estava, como diz lá no Rio de Janeiro, o samba do crioulo doido. Se existia uma pessoa que já não tinha mais espaço naquela igreja, era o Espírito Santo de Deus. Se existia uma pessoa que não era mais adorado naquele lugar, na plenitude da consciência e do âmago, era Deus, Jesus Cristo. E aí ele faz uma pergunta. Escuta aqui, Cristo está dividido? Cristo está dividido? Que negócio é esse? E Paulo exortando esse povo. É como se Paulo estivesse falando assim, ó, vou estalar o dedo aqui para vocês acordarem. Mas o que causou essa quebra de unidade naquela igreja? Eu quero compartilhar isso aqui rapidinho com você. Primeiro, o ego. Porque para aquelas pessoas falarem, eu sou do grupo de fulano, elas se achavam melhor. Então aí entra a questão do ego. Você sabe que quando Satanás ele quer neutralizar alguém, ele convence esse alguém que ele é melhor do que todos.
Quando você vê uma pessoa sendo sedada pelo antídoto do orgulho, do ego, você pode saber que os dias dessa pessoa estão contadas. Já dizia um grande pensador, quando você estiver em um lugar alto, não humilhe por quem você passou lá embaixo. Porque no dia que você despencar, você vai se encontrar com ele novamente. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Ô irmãos, o egocentrismo é uma junção que vem do latim, que significa ego, eu, e centrum, ou seja, meio de tudo, o cerne, o centro. Então, egocentrismo é quando eu me coloco no meio, quando eu sou o último biscoitinho do pacote. Só uma lembrança, você já parou para ver com o tempo como que fica o último biscoitinho do pacote? Todo quebradinho. Então, o que estava acontecendo naquela igreja era um jogo de ego. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Havia uma rincha declarada ali, vaidade, ego. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Aleluia. O único maior da igreja chama-se Jesus. O único adorado na igreja é Jesus. Ele é digno de todo louvor e de toda a glória. Ele está aqui nessa noite para ser adorado. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu sinto o Espírito Santo de Deus ministrando aos nossos corações. Recando, rebarrachicando, rebarras. Filipenses 2:3, vamos ler independente da nossa versão, vamos lá, 1, 2, 3. Deus quer nos ensinar a não cometermos os mesmos erros daquela igreja de Corinto tão poderosa. Então não olhe para ninguém assim. Olhe para todos assim. Seja menor do que todos. Seja servo de todos. Seja menor do que todos. Porque aquele que for o menor aqui, será o maior lá. Mas aquele que quiser ser o maior aqui, será o menor lá. Oh, glória! O Evangelho ele é tão lindo e tão sublime, porque o Evangelho, quando ele entra em nós para desconstruir uma mentalidade que o mundo impôs ditatorialmente sobre nós. O mundo nos convence que nós somos alguma coisa, que nós somos melhor do que o outro, que nós temos mais do que o outro. Só que o Evangelho nos ensina a nos esvaziarmos. O Evangelho nos ensina a nós servirmos. O Evangelho nos ensina a nós aprendermos com Jesus que disse, porque eu sou manso e suave. O Evangelho nos ensina, oh glória a Deus, que o reconhecimento, a glória não é aqui. O reconhecimento e a glória é lá. Quando nós sentarmos, aleluia, naquele grande dia nas bodas do Cordeiro, quando nós ouvirmos de Jesus dizendo, servo fiel e justo, entra para o gozo do teu Senhor, que foi preparado desde a fundação do mundo, porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Jesus começa dizendo, servo fiel e justo. No céu não há lugar para quem é nariz em pé, no céu não há lugar para quem bate no peito e diz, eu faço e eu posso. O céu é lugar de servo, e o servo se esvazia, o servo é dependente, o servo tem um Senhor.
Oh, glória! Ego era o problema daquela igreja. Sabe qual era o outro problema daquela igreja? Guarda isso. Quando há divisão, além de ter ego no meio misturado, também há ressentimento. O que é ressentimento? É você sentir novamente a mesma dor. O amor e o ódio não são sentimentos que se instalam no nosso coração abruptamente. Nenhum sentimento se instala e se desenvolve no nosso coração do nada. Do nada eu estou odiando. Do nada eu estou amando. Se odeia e se ama por decisão pessoal. Então o ódio é o resultado de situações não resolvidas. O ódio é resultado de ressentimentos. O ódio é o ápice do grito da alma, gritando por amadurecimento da psique, do ser. Porque pessoas maduras não se permitem odiar. Pessoas inteligentes não se permitem odiar ninguém. Não se permite. Porque a maior vítima nesse jogo de odiar é quem odeia. O odiado não tem noção que passa dentro do teu coração. O ódio é o estrangulamento da alma. É a asfixia do ser. Odiar é você beber um copo de veneno e esperar que o alvo do teu ódio morra. O ódio é um suicida. É um suicídio. Então sabe o que eu descubro que estava vendo naquela igreja? Pastores, obreiros, igreja, membros dessa igreja. É que havia gente ali com problemas de relacionamento. Está claro nisso no texto. Um é de Paulo, outro é de Apolo. Outro é de Cefas. Eu vou fazer uma pergunta aqui, levantem a mão e dê um glória a Deus. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui não tem coragem? Eu sei que muitas coisas são definidas pelo momento. É a reação, é o instinto. Mas quem aqui não tem coragem de matar uma pessoa a facadas, a tiro? Quem aqui não tem coragem de matar um ser humano? Levanta a mão. Todos, né? Abra a tua Bíblia em 1 de João, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler? Vamos ler? 1, 2, 3. Eu posso falar uma coisa para vocês? Muitos de nós aqui somos assassinos. De maneira dolosa. Nós temos a intenção de matar. Estava acontecendo isso lá naquela igreja. Porque se eu me declaro o grupo de Apolo ou de Paulo, seja de Cefas, que o resto
se arrebente. O meu grupo é o meu grupo. Você sabe que um dos maiores assassinatos no reino de Deus, escuta isso aqui, ele acontece na conjuntura comportamental. A pessoa eu tenho algo contra alguém, então agora eu começo o meu silêncio vingativo. Eu não falo mais com aquela pessoa, eu boicoto ela emocionalmente. Eu não sei se foi Freud ou Lacan, acho que foi Freud, que diz que o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença, é o desprezo. E o ódio causa isso. Você sabia disso? Você sabia que o desprezo dói mais do que um soco na cara? Você sabia que o desprezo dói mais do que um tapa de mão aberta na cara? Tudo isso gerado pelo ódio. Aí você vai lá em Gálatas 5, você vai ver as obras da carne. Porfia, dissensão, ódio, divisão. Você vê que a maioria, tanto do fruto do Espírito como a obra da carne, está convergindo para a questão, para o contexto relacionamento. Estava um problema sério naquela igreja. Um outro problema que estava causando aqueles blocos de divisão na igreja de Corintos era a falta de paz com o irmão. Abra sua Bíblia em Hebreus. Abra só em Hebreus, daqui a pouco eu vou te falar o capítulo e versículo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu só quero dizer para você que a partir do momento que você começou a separar a tua roupa em casa para vir para esse culto aqui hoje, Deus estava te trazendo, o Espírito Santo de Deus estava te trazendo para mexer algo dentro de você, para trazer renovo para a sua vida. Isso o pastor Abimael não pode fazer, o pastor Wander Moura não pode fazer, nenhum obreiro dessa casa pode manipular a situação. Quem faz isso é a ação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo só faz se você permitir ele fazer. Ele não vai meter o pé na porta, ele não vai arrombar a porta no teu coração. Ele está nesse momento, através da palavra, batendo no teu coração. Se você abrir, ele vai entrar, vai fazer milagre. Você vai sair desse polo norte de esfriamento espiritual, porque é um dos maiores indícios que nós estamos entrando em apostasia, e um dos maiores sinais da vinda de Jesus não é terremoto, não é fome, não é os sinais no céu. Um dos maiores sinais que Jesus está voltando e a igreja está entrando em apostasia é a falta de amor. Por isso a Bíblia diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Essa palavra para quem já se acostumou socialmente vir para esse lugar aos domingos. Essa palavra para quem está achando que igreja é um clube que você paga o dízimo e marca a sua presença aqui. Igreja vai muito mais além disso. Igreja vai muito mais além disso. Igreja é você como membro fazer parte do corpo. Porque se você é membro, sai do corpo, você apodrece. Deus nessa noite está ecoando a sua voz aqui. E essa voz está entrando em sarcófagos, está entrando em tumbas espirituais. Deus está trazendo múmia à existência de vida novamente. Deus vai fazer algumas pessoas aqui voltar a chorar na presença dEle. Sentir a cantomina, rabachuricanda, rabahassúria.
Quando um grupo se estabelece? Quando o grupo acha que está, quando alguém acha que está no grupo certo e outro grupo está errado. Eu acho que havia grandes debates ali entre o grupo de Cefas, de Paulo e de Apolo. Não, mas Paulo ensina isso. Não, mas Apolo fala isso. Mas Cefas ensina isso. Aí começava. Você quer ver uma das maiores sinalizações de uma pessoa que está mal espiritualmente? Ela começa a detectar erros que sempre existiram, mas nunca influenciaram na saúde espiritual dela. E aí é igual aquela pessoa que está andando de maneira trôpega. Qualquer pedrinha faz ela tropeçar, porque ela está fraca, sem se alimentar, sem beber água na hora certa. Agora vê uma pessoa que está se alimentando bem, dormindo bem, bebendo água de maneira exata. Ela vai pular. Se for pedra, ela passa por cima. Se for muralha, ela salta. Então tudo aquilo que nos faz parar ou tropeçar é porque nós não estamos bem de saúde. A nossa visão não está boa. Então aqui vai uma palavra para você. Oh glória. Oh meu Deus do céu, eu estou sentindo a chama de Deus aqui hoje. Eu vou falar a verdade, eu preparei outra palavra aqui. Tanto que eu cheguei ali em cima e dei o pendrive para passar um vídeo. Só que eu fiquei ali conversando com Deus. Eu falei, Deus, é o que eu preparei. Mas se não foi o que tu preparou, então tu me leva para outra dimensão. E Deus nessa noite está mandando eu dizer aqui para algumas pessoas: Cristo não está repartido. Oh glória, porque há um só Espírito, há um só batismo, há um só céu, um novo nascimento. Deus está falando aqui hoje para algumas pessoas: aqui não tem espaço para quem está mais ou menos, para quem está em cima do muro. Aqui tem espaço para quem está na unidade, para quem está na dimensão do Salmo 133, quando diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, se eu creio na ação do Espírito Santo na marcha, no reteté, e você não crê, eu te respeito. E não me acho mais crente do que você, ou você é uma apóstata nos dons espirituais. Não, eu te respeito. Se você decora versículos da Bíblia, e eu sou mestre em exegese, hermenêutica, eu não sou do grupo dos melhores, nem você dos piores. Porque se a cabeça fosse querer humilhar esse dedinho, é esse dedinho que salva quando dá aquela coceirinha aqui no ouvido. E se o corpo... O martelo de Deus está batendo aqui nessa noite. O martelo de Deus está batendo aqui hoje em sinal de protesto. Está jogando por terra toda a mente cativa, todas as diferenciações espirituais. Porque nessa noite o espírito da unidade, da coinonia, está como vassoura varrendo para o lado de fora dessa casa tudo aquilo que venha quebrar a unidade do Espírito de Deus. Escuta, guarda isso. O carpinteiro sai da sua oficina, fecha a porta, entra no carro e vai embora. Aí as ferramentas começam a saltar da caixa de ferramenta e começam a fazer uma reunião. Aí o martelo pula no meio e fala: então é o seguinte, eu vou presidir a reunião aqui porque eu sou o martelo. Quando eu chego eu faço logo barulho, a minha voz sobressai, eu vou presidir a reunião do grupo aqui dessa carpintaria. Alguém gritou e falou: não, você bate muito forte, você machuca, cara. Você não serve para ser o líder aqui da carpintaria. Pulou o serrote no meio e falou: eu sou o líder aqui. E rapidinho falaram: não, você machuca e você não vai num corte só, você fica maltratando. Você maltrata, rapaz, sai daí, você não serve para nada. Aí pulou no meio de tudo o parafuso e veio rodando. Falou: então eu aqui pequenininho eu vou mandar um pedaço. Aí todo mundo falou: não, você não, porque você fica dando volta nos outros. Você não. Você fica enrolando todo mundo, sai daí de perto. Aí pulou a plana no meio e falou: então eu.
Falou, você fica tirando a lasca dos outros. Você fica machucando todo mundo, sai daí. Isso aí já era já de manhã, durou a noite toda a reunião. Quando chegou de manhã, o dono da carpintaria meteu a mão no martelo, meteu a mão no serrote, foi na direção de uma madeira rústica, velha, que ele encontrou no meio do caminho, jogou dentro da picape, e ali ele começou a fazer uma mesa maravilhosa. Quando ele acabou o trabalho, foi invernizar a mesa, toda trabalhada, trabalho de artifício, trabalho de profissional. Moral da história: os martelos aqui hoje, os serrotes aqui hoje, os níveis que gosta de medir, né? Quer tirar tudo por milímetro, os esquadros, vocês não são nada se vocês não estiverem unidos, e todos unidos na mão do carpinteiro por excelência, que é Jesus. O melhor aqui é Jesus. Aqui não tem esse negócio de melhor não. Aqui não tem o melhor porque é profeta, o melhor porque tem visão, o melhor porque conhece o Novo Testamento, o melhor porque é arminiano, o melhor porque é calvinismo, o melhor porque veio da Batista, o melhor porque veio da Assembleia, o melhor porque nasceu na igreja, o melhor porque se desviou e voltou. Não, aqui não tem o melhor, porque o melhor aqui é quem é servo, o melhor aqui é quem é usado nas mãos de Deus. Para você entender a tônica disso, aí o braço se levanta na frente do corpo e diz: eu não vou mais pegar nenhum talher para levar comida à boca. E não vou pegar nenhum alimento para colocar na boca. Está escutando, boca? Tá legal. E o ouvido diz também: eu não vou mais ouvir e dar coordenação para o corpo quando chamar para almoçar ou quando der a hora do lanche. E aí começou uma rebelião nos membros do corpo. O pé falou: então também eu não vou sair de onde eu estou. Já que é assim, então eu vou plantar aqui. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E o olho falou: e também eu não vou ter mais direção, não vou dar mais direção para o corpo. Vou fechar. Fechou. Demorou 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O estômago começou a roncar. Começou a dar uma tonteira. Já viu aquela tonteira de fome? Aquela fraqueza de fome? O corpo chegou no consenso: vamos voltar a cada um fazer a parte, porque senão todo mundo vai para o brejo. Senão todo mundo vai morrer. Segura a mão do teu irmão e diga assim: isso é corpo. Cada um faz a sua parte. Para de olhar o defeito dos outros. Para de querer ser o melhor. Aleluia. Levanta a mão do teu irmão. Eu vou te dar 10 segundos só para você glorificar. Só para você glorificar. Só para você glorificar. Eu posso, pelos olhos da fé, ouvir demônios dando grito de derrota. Eu olho pelos olhos da fé e eu vejo uma grande dimensão espiritual se abrindo aqui nesse lugar. Oh, meu Deus do céu! Oh, Espírito Santo de Deus! Deus está começando a renovar vasos aqui hoje. Deus está começando a tirar pessoas do deserto e a levar pessoas, oh meu Deus do céu, para a fonte da água que jorra. E essa água é a água do Espírito. Olha aqui. Escute isso aqui. Presta atenção nisso aqui. Hebreus 12, 14. Olha aí. Hebreus 12, 14. 1, 2, 3, todo mundo. Parou?
Quem entende que para entrar no céu tem que ser santo. Santo significa separado. Quem entende isso, diga amém. Mas parece que o Espírito Santo de Deus aqui errou. Por que não está na ordem? Sejai-vos santos e segui a paz com todos. Porque sem santificação ninguém verá. Mas calma aí. Sabe por quê? Sabe por que o versículo começa a seguir a paz com todos e a santificação? Aqui algumas pessoas vão ficar frustradas agora. Não tem como você viver uma vida de santificação se você não tem paz com o teu irmão. Não tem como você viver a manutenção da santidade, no processo da santificação, se você não tem paz com o teu irmão. Eu tenho paz, eu não faço mal ao meu irmão, Eu vou te dar aqui alguns vestígios de quando nós perdemos a paz com o nosso irmão, ou quando nós nunca tivemos paz com ele. Quebra-se a espontaneidade. Porque a falta de paz nos leva a uma reclusão e a uma limitação dos sentimentos. Você já esteve em um lugar que alguma pessoa, quando chegou, ou quando você chegou, ela já estava, ela tirou a tua paz? Você já viveu isso? Isso é horrível. Ninguém sabe o que houve entre vocês. Todo mundo ao redor acha que está tudo bem, mas você não tem paz. Você até disfarça apertar a mão, a dar a paz do Senhor, porque a paz do Senhor já se tornou um chavão, uma bravata. A paz do Senhor, a paz, ela não brota daqui, ela vem daqui. Aqui, ó, a paz do Senhor. Pai Senhor, Pai Senhor, a paz do Senhor. 1 de João, capítulo 1, versículo 7, não leio, eu vou citar. Mas se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos paz e comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quem aqui crê que o sangue de Jesus te purifica de todo pecado, diga amém. Mas antes do sangue de Jesus ter a eficácia de te purificar de todo pecado, você tem que atingir 2 pontos. Viver na luz. Você já parou para ver que na escuridão você não acha nada, nada é revelado. Mas na luz, você sabe onde pisa, você sabe onde encontrar. Transparência. Relacionamento é transparência. Eu não gostei do que você falou. Me magoou. Eu te magoei? Sim, me magoou. Então vamos agora nos debruçar sobre o problema e vamos resolver isso daqui, porque eu quero entrar no céu e eu também quero te encontrar no céu. Luz, transparência. Paz e comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Então, para o sangue de Jesus me purificar dos pecados de pensamento, palavras ou obras, eu tenho que viver paz com meu irmão. Está dando para entender isso? Sim ou não? Então eu entendo que o problema daquela igreja era ego, era ódio, era falta de paz com os irmãos. Mateus 5, 24. Abra aí. Mateus 5, 24. Meu Deus. 1, 2, 3. Diga comigo, para Deus. Diga para Deus. Receber a minha oferta de louvor e adoração. Eu preciso estar bem alinhado com meus irmãos. Ser feliz e fazê-los felizes. Diga, Deus só recebe a minha oferta quando meu irmão estiver bem comigo.
Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Isso é coisa séria. Isso é coisa séria. Eu quero que você, nesse momento, curva a sua cabeça aí no seu lugar. Eu quero fechar essa mensagem com aquele hino que diz que ele cresça e eu diminua. Mas antes eu queria que você colocasse a mão no seu coração e curvasse a sua cabeça. Eu vou cessar minha voz no microfone durante 30 segundos. E eu só quero fazer uma pergunta para você. Será que nós estamos, sem perceber, quebrando a comunhão da igreja? Será que nós estamos, sem perceber, ou não avaliando os prejuízos? Será que nós estamos contribuindo para que o cenário da igreja de Corintos venha a ser reproduzido na igreja odierna do século 21? Será? Vou te dar 30 segundos.